Meus queridos amigos e irmãos, uma boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja conosco. Mas quando eu falo paz, é para sentirmos verdadeiramente o Espírito de paz. Para que possamos sentir essa vibração, buscarmos essa vibração, é preciso que nós pensar na paz. E é muito simples de perceber se alcançamos o nosso objetivo ou não. Se você pensa na paz, no equilíbrio, na harmonia ou no amor, e seu coração dispara um pouco, é sinal de que você mudou de frequência. Por isso que a nossa querida Joana de Ângelo disse que temos que nos perceber, não é? Perceber e se perceber. Conhecer e se conhecer. Hoje, a sexta-noite, a nossa 18ª Semana Espírita. Quem teve a felicidade de estar aqui ontem, assistiu a uma magnífica palestra sobre educação familiar. Essa semana foi uma semana rica. E peçamos a Deus que os Espíritos hoje inspirem a quem vem aqui fazer uma areia. E que amanhã também a gente possa resolver, porque a palestrante de amanhã está com Covid. Então, nós estamos tentando substituir, buscar um parecer para amanhã. Mas, meus queridos irmãos, hoje, assim como vocês viram, não estou lembrado mais o dia que foi, deixa eu ver. Terça-feira. Bom, na quarta-feira nós tivemos uma turma do ED, aqui que nós chamamos de Leninha, essa turma, o estudo é online. Se apresentaram hoje, vai se apresentar outra turma, vai ser presencial, terça-feira, que eu quero convidar para o palco. São as nossas atrizes e nosso querido irmão Lúcio. Por favor, que sacrifício faz por se apresentar? Hein? Eu aproveito enquanto o pessoal está pedindo tempo, o pessoal vai usar. Mais uma vez, eu quero parabenizar as pessoas que deixaram a vergonha de lado e vieram para o palco se apresentar. Na terça-feira tivemos um grande exemplo aqui. Professor Eusébio, Marinaldo, quem foi mais aqui, meu Deus? Miguel chegou depois, que o Miguel é um dos grandes atores do grupo de dramatização. São pessoas que, em nome do serviço da caridade, jogaram a mostra. Então, vou deixar aqui agora essa aqui.
para frente da imagem. Só sai do foco. Ainda está na frente. Ó, ainda está na frente. Rosane está na frente ainda. Bom, meus queridos irmãos, então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, para que a partir de agora a luz do amor de Deus nos envolva e envolva a esse grupo que passará a sua mensagem para o nosso benefício. Boa noite, meus irmãos. Considerando o vasto conhecimento que viemos ao longo do tempo adquirindo nas nossas doutrinas, nos nossos seminários, né? Então sabemos que o comportamento na casa espírita, o nosso comportamento, interfere na qualidade da assistência dos irmãos no nosso meio, né? Então, refletir, analisar sobre o nosso comportamento na casa espírita é muito importante para que a gente tenha garantia de uma assistência da superioridade dos espíritos, né? Dos espíritos superiores. Então, hoje vamos fazer uma análise, uma reflexão. Vamos analisar o nosso comportamento na casa espírita. Eu vou dar 2 minutos para que vocês anotem aí, façam uma reflexão, pensem como é que está sendo o comportamento de vocês no nosso centro. 2 minutos. Podemos começar? E você, Rosane, como é que está o seu comportamento na casa espírita? Eu estou me policiando, porque eu sou chegada atrasada o tempo todo, chegada atrasada ainda dava boa noite, só que a culpa não era minha. Porque sempre que eu estava saindo de casa, sempre chega uma visita. Aí como é que coloca a visita para fora? Aí que acontece? Então, além de chegar atrasada no centro, e eu dava boa noite, quer dizer, tirando a concentração de quem estava escutando a doutrina. Aí o que acontece? Agora eu já sei, eu fecho a porta e só saio na hora de ir para o centro. Então, eu tenho me policiado para não chegar atrasado. Boa noite. Às vezes eu chegava aqui no centro e encontrava alguém conhecido que estava chegando também. Antes de entrar na sala doutrinária, a gente ficava batendo um papozinho, entendeu? Mas a gente ficava conversando, mas eu não sabia que isso atrapalhava, né, os trabalhos da casa. E eu aprendi que todos nós somos trabalhados, né, pela espiritualidade. Ao entrar na casa espírita, a gente já está sendo trabalhado pela espiritualidade. E a nossa conversação cá fora atrapalha os mentores espirituais, o trabalho que a espiritualidade tem de colocar as aparelhagens para cuidar de cada um de nós que chega à casa espírita. Eu estava aqui lembrando que quando eu chegava para o Evangelho, eu tinha lá que passar por Lúcia e tocar nela. E para cumprimentar, né? E quando eu ouvi sobre a necessidade de concentração para entrar em sintonia com o alto, eu entendi que eu estava tendo uma atitude antifraterna, até egoísta, pelo fato de querer, naquela hora, cumprimentar e interromper um momento tão importante para ela, né, desarmonizando ela. Então, a partir daí, eu passei a me policiar e evitar esse comportamento para não prejudicar os trabalhos. Muito bem, pessoal, vocês estão de parabéns.
lembram das 3 regras básicas que Emmanuel disse a Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. E o que é disciplina? É a capacidade de agir de forma organizada e perseverante com o objetivo de alcançar metas. Rosane está consciente no seu objetivo e se policia para chegar no centro no horário correto. Usou estratégias para conseguir vencer essa inferioridade dela. César também se conscientizou, está se policiando sobre os tipos de conversa, porque estamos assistindo desde a entrada do centro. Então, o silêncio também é providencial desde a entrada do centro. E dentro do centro, se esse silêncio já é importante lá fora, dentro do centro, ele é mais valioso ainda. Aí a Adriana lembrou que sua atitude pretérita de tocar na colega, de falar com a colega, isso quebra a sintonia, a harmonia do ambiente. Então, temos que garantir esse silêncio, essa concentração, para garantir essa harmonia no nosso ambiente, no nosso centro, não é? Eu fico observando vocês falando aqui e percebo o quão indelicada eu sou. Né? Eu tenho o costume de andar de salto alto. Então eu chego no centro espírita, está tudo silêncio, eu entro com o meu toco. Quando vou de sandália rasteira, ela não segura no pé. Aí eu vou com as pernas compridas. Quando eu sento, a cadeira, o espaço nunca dá para mim. Então eu preciso chegar a cadeira para frente para eu me sentar. E eu não suspendo delicada não, eu acho, eu empurro. Aí eu paro e reflito. Mas essa reflexão não partiu só de agora. E sim, quando eu comecei a fazer parte do estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESD. E aí eu fiquei observando e fui compreendendo que além dos espíritos encarnados, nós temos uma plateia de espíritos desencarnados. E olha quanto indelicada eu estava sendo. Porque agora eu compreendo que o silêncio também é uma prece. Olha o quanto eu estava atrapalhando as atividades do centro, a ponto de chegar fazendo barulho e até o palestrante me notava. Olha quanta indelicadeza. Essa situação foi a calhar, né? A gente sabe, todo momento, quando a gente adentra a casa espírita, a gente tem por obrigação de colocar o celular, não é nem no vibrador, é no silencioso, porque também esse processo desarmoniza toda a ambiência da casa. Então é necessário que a gente tenha consciência de que o local onde nós estamos, que a gente precisa, o silêncio é uma prece, vai ter uma frase lá no centro, que o silêncio é uma prece, e a gente deve prezar por esse silêncio. Então, na realidade, eu tenho esse defeito. Né? Muitas vezes eu esqueço de colocar o celular no silencioso, às vezes por pressa, não sei qual o motivo. Não sei, eu sei, né? Às vezes esquecimento, mas parando para fazer essa reflexão que Roberta nos propôs, a gente percebe que a gente precisa, né, revisitar essas atitudes que nós temos e que realmente desarmonizam o ambiente. Sabemos que temos alguns casos específicos. Às vezes a gente tem uma criança, um idoso em casa, a gente fica com medo de acontecer algum problema e a gente não está, né? Não ficar ciente. Então, avisem em casa onde vocês estão e coloquem o celular no silencioso, né? Porque a gente viu aqui na prática que é constrangedor. A gente estava numa sintonia e o celular tocando. Então, o arrastar do pé, a cadeira, o celular, tudo isso, né, faz barulho e acaba quebrando a nossa harmonia, a nossa sintonia e vai atrapalhar a nossa conectividade com o alto. Roberto, eu mesmo, quando estava sentada e alguém ao meu lado pedia para eu esclarecer alguma coisa sobre a doutrina e a palestra, eu respondia. Não sabia que quebrava a sintonia. Para completar, eu tenho um tom de voz alto e aí, quando as colegas falaram sobre a importância do silêncio, eu fiquei muito triste com minha falta de educação. Ô, gente,
eu não imaginei que isso fosse ser tão importante, esse momento de reflexão, que eu parei para pensar, tem tanta coisa que eu faço. E aí eu tive que anotar aqui alguns pontos para eu comentar. Diante de tudo que foi exposto aqui, parei para refletir sobre o meu comportamento. Identifiquei o quanto eu preciso me policiar. Muitas vezes achei que dar bom dia, boa tarde ou boa noite era sinônimo de educação. Eu também acabo interrompendo frequentemente as palestras com perguntas que poderiam ser feitas em outro momento. Além disso, também levantava para ir ao banheiro em momentos inoportunos. Percebi que fazendo perguntas ou saudando os companheiros, os que já se encontram no local, também interferia negativamente na harmonia do ambiente. Então, esse momento aqui foi importante para a gente rever algumas práticas que a gente faz sem se dar conta, que acaba desarmonizando um momento que era para ser de prece. Muito bem, pessoal. Vocês estão de parabéns. O tema da nossa Semana Espírita esse ano é Educação e o Evangelho na Promoção do Ser. Nessa conjuntura, analisar as nossas posturas, o nosso pensamento, o nosso comportamento, faz parte do processo educativo. Precisamos refletir e analisar sobre as nossas inferioridades. Recordemos o capítulo 17 no nosso Evangelho, onde diz: sejam perfeitos, principalmente no item do homem de bem. A superioridade recomenda: estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Então, meus queridos, vamos encerrar nossa atividade de hoje agradecendo a espiritualidade por acompanhar esse momento tão importante de diálogo, reflexão e colocarmos essa máxima do Evangelho em prática, onde a gente refletiu sobre as nossas imperfeições e vocês demonstraram que estão trabalhando incessantemente para combatê-las, aprendendo, caminhando rumo à evolução do ser. Boa noite, muito obrigada por esse momento, que Jesus nos acompanhe. Como o tema é educação, nós temos as atitudes que a gente não percebe. Essa atitude está atrapalhando o outro. E tem mais, está dizendo quem somos nós. Não é? O que é o vício? O que é o vício? É a repetição de um ato. Seja o ato de linguajar, seja no gesto, seja até em algo que venha ferir o outro, através de uma inferioridade moral. Por isso que é muito difícil a gente nos livrar de um vício. Eu fumei mais de 25 anos. Hoje agradeço a razão de ter deixado de fumar. Era 3 carteiras por dia. E quando eu trabalhava à noite, que às vezes eu tinha que conclamar a tua mãe e fazer um sermãozinho durante a noite, aí eu aumentava.
somente água, cafezinho e cigarro. Tá? Água, cafezinho e cigarro. Né? Então, o quanto foi difícil? Eu fiz agricultura, mas graças a Deus, né, sempre tem algo superior que nos convida a deixarmos o ambiente aquele início. E eu deixei sem precisar nada. E se não fumar mais, não fumei mais. Porque para tudo é preciso vontade. E essa vontade vai atuar em nosso inconsciente, né? E aí começa a gente tomar as deliberações corretas. Mas, meus irmãos, o assunto que vamos tratar aqui é de suma importância. É de suma importância. É um assunto ainda que gera tabu. É um assunto ainda que as religiões, muitas religiões não conhecem, se equivocam com aquilo que diz sobre mediunidade. Para entrar no clima da espiritualidade, vamos ouvir uma música que eu vou pedir para todo mundo que comece a refletir essa música. Mas você viu bem. Tentem sentir e perceber. Porque quando nós sentimos e percebemos, nós vibramos. Quando a gente vibra, a gente entra numa frequência. E nós precisamos, às vezes, buscar essa melhor frequência. Então, vamos ver. Ouço bem no mundo das águas do rio. Ouço Deus no fruto dos ciclones da vida. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes e luz. Vejo Deus no esplendor da alvorada da luz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que volta a lembrança. Sinto Deus no mover de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas do rio. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Que a partir de agora sejamos um só, para a nossa profunda reflexão no assunto que eu vou trazer aqui. É bom lembrar do que eu vou trazer, já fomos assim. Então, como hoje, no presente, resgatamos o passado e construímos o futuro, a nossa reflexão começa a partir de agora. Mediunidade, educação do Evangelho. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem manifestada de forma mais ou menos intensa
e por meio de uma variedade significativa de generalidade, razão pela qual toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Nós vamos buscar agora no Pentateuco de Kardec, em cada uma. Pode passar. Nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre a mediunidade. No estado do desprendimento do sono, em que fica colocado o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou desencarnados, ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão ao pensamento como fio elétrico. Por isso que às vezes as pessoas sonham com pessoas encarnadas, e é claro, natural, no mundo espiritual, nós nos encontramos com nossos parentes, amigos encarnados. E livro dos Espíritos. O livro dos médiuns, salvo algumas exceções, o médium explica o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição e transmeio. Aí vem a psicofonia, a psicografia e todo tipo de mediunidade que a pessoa tem. Vamos lá. O Evangelho. A mediunidade não é uma arte, nem um talento. Pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe, é um concurso dos espíritos. É aí que entra, às vezes, a mistificação. O médium sabe que não tem mais espírito ali, para não perder a boca, não perder, né? Aí começa a mistificar. Faltando esses, já não há mediunidade. E no livro dos Espíritos também está, ou no Evangelho está lá que mediunidade é coisa santa, que deve ser vivida santamente. O céu e o inferno. Por toda parte, a vida é o movimento, é claro, né? As leis universais é o movimento de Deus. Não é isso que eu mandando lá na frente, vocês vão compreender isso. Nenhum canto do infinito despovoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros, nosso, encarnado, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. E os espíritos, em um grau mais elevado, né, percebem a gente livre da matéria. E na Gênese, de maneira mais científica, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica. Isso é importante, porque isso é o que acontece, todo mundo se arrepiou. Ai, montaram no pescoço, ai, fizeram aquilo, não, são fluidos. Não é? É a mesma coisa quando essa aula que tivemos aqui hoje, tudo é energia. E uma energia interfere na outra energia. Sem não estar no patamar alto vibrando, nós estamos numa frequência alta, numa frequência vibratória alta. A espírito inferior não pega a gente. Não é? Sobre os doentes, são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como um magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então você vê que a Gênese, Kardec perdeu o plano da ciência da transmissão do passe, que vai afetar a nossa saúde, que vai ajudar a nossa saúde. Espiritismo é ciência. E que, infelizmente, pelo fato da humanidade ainda não ter consciência que todos nós somos espíritos, as religiões criaram 1000 historinhas sobre a nossa existência na Terra. Isso, meus queridos irmãos, é um momento de reflexão, apenas reflexão. Vamos começar a pensar e a raciocinar para uma melhor compreensão da razão de ser médium. O meu objetivo é hoje. Inclusive, algumas pessoas têm me cobrado o reinício da reunião de educação da mediunidade, que não estão aqui.
Pergunta: independente da classificação da necessidade de reencarnação, eu fiz essa pergunta baseada no Enigma que nós fizemos lá sobre programação reencarnatória. Então as pessoas não são mais ignorantes desse assunto. Sabe que ninguém está aqui à toa. Ninguém está onde não merece estar. Ninguém está na família errada. Ninguém está na cidade errada. Ninguém tem um uso errado. Ninguém tem nada errado. Mas você perguntar, pode. Porque nós somos ainda regidos pelo nosso livre-arbítrio. Deus nos deu essa liberdade de ação e de escolha. Agora, Jesus disse: o semear é livre, são nossas ações, mas a colheita é obrigatória. Cada um só colhe o que planta. Em outras palavras do Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, independente da classificação da necessidade de reencarnação, qual o espírito que, acolhido pela misericórdia divina, reencarna com o propósito de resgatar seus débitos através da prestação de serviço ao seu próximo e se melhorar através da caridade? Já sabe quem é? O espírito? Vamos lá. O espírito da condição de meio. É muito importante saber disso, para acabar uma vez por toda com esses conceitos errados. É Satanás, é o diabo, sai Satanás, sou fogo, sou. Nada disso. Eu vejo pessoas lá chegando no centro, meu Deus, uma senhora chorou. Seu Zé Carlos, eu estou indo de encontro a Deus, porque eu estou aqui no centro, vim aqui no centro trazer minha filha. Meu Jesus. Eu disse: fique lá, seu Deus é branco e o nosso Deus. Você veja. Você está entendendo? Foram esses ensinamentos equivocados, veja bem, ao longo de centenas de anos, que retardou o adiantamento da humanidade. É preciso entender isso. Infelizmente, às vezes a gente não fala para não ferir, mas hoje a história está aí. Eu gostei que eu provoco as discussões e várias pessoas vão em busca. O Google está aí. Nós vamos ver que antes a religião católica admitia a reencarnação, mas uma mulher casada com o imperador, que era uma prostituta, com medo do que seria a vida dela na próxima reencarnação, como igreja e Estado andavam juntas, ela pediu que tirasse a palavra reencarnação e não conseguiu, foi tirar a palavra reencarnação e botou ressurreição. Porque a gente vê no Evangelho que todo o Evangelho foi manipulado. Isso não é verdade. Né? Mas por isso que existem os evangelhos chamados apócrifos, que são a mais pura verdade. Por isso que Jesus disse que é preciso descobrir a verdade para que a verdade nos liberte. Quem é o médico? Aí vamos ver aqui agora. Agora começa a nossa caminhada. Agora que começa a nossa caminhada. Quem é o médico? Segundo o espírito maravilhoso, cabeça toda branca, do nosso querido Floriano de Miranda, olha o que ele diz: o médium é. Ele não diz foi ou será. É presente. Essencialmente um espírito em prova, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. Retaguarda moral de outras vidas. Só pela palavra de Filomeno de Miranda já nos chama a atenção que a nossa vida hoje é uma vida de prova para que resgate o passado. Por isso que com muita sabedoria os Espíritos nos dizem que é hoje, agora, no presente, que resgatamos o passado e construímos o futuro. Esse foi o nosso querido, olha que maravilha, né? Filomeno de Miranda, de maneira educada, elegante, diz: o médium é essencialmente o espírito em prova. Não sabe? Em prova. Resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral. Gente, vocês não sabem o perigo do equívoco. Quanto a gente acarreta de peso em nossa caminhada,
por causa dos equívocos. Por isso é a plantura de Jesus. Descubra a verdade, que ela vai te libertar. Que é um médium segundo o Espírito Emmanuel. Veja bem, a nossa conversa é sobre esse texto de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Olha que coisa terrível. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. E agora vem porque o médium sofre. E que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Atentaram para isso, senhores médicos. Atentaram para isso, senhores médicos. Lá na programação encarnatória, quando nós vimos, tomamos consciência, porque lá no mundo espiritual a nossa consciência é livre. A gente repassa o que fizemos, os outros sabem também. Quando tomamos conhecimento de quanta dor nós causamos, e a gente vê tantos espíritos felizes, a gente implora para a atenção de médico. Chega aqui, não esquecemos que Jesus disse: confiai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, veja bem, que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Ninguém deve ter vergonha, não. Quem nos comandava era a nossa ignorância. Quem nos comandava era o que? Era o prazer. O seu passado, o pretérito do seu passado, muitas vezes, olha que coisa, se encontra entodoado de graves delícias e de erros clamorosos. Esse é o estado do médium. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais. Olha aí. Né? Por isso que, naturalmente, às vezes, a vida vai mudando a história da própria sociedade. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, olha, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam à Terra, ao orbe terrestre, à Terra, para ver se sacrificarem. Vamos começar a raciocinar e refletir bem sobre a palavra sacrifício, porque muita gente prefere os encontros sociais, prefere a festa do que cumprir a missão do ser médico. É preciso tentar para isso. Não estou aqui chamando ninguém para isso. Nada disso. A escolha é de cada um. Compete a nós outros chamarmos a atenção. Mas está aí. Né? Que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das cenas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Agora, na parte importante, todos nós médicos, quando nós fizemos falar, nós, almas arrependidas, que procuram ou que procuramos arrebanhar todas as felicidades que perdemos, reorganizando com sacrifício. Veja bem, não são palavras ainda não, você tem Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, né? Reorganizando com sacrifício tudo quanto esfacelaram nos instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável sangue. Por que sangue? Uma pessoa que tem uma sanidade limitada. Uma pessoa sem limite. Criminosas arbitrariedades. Nós não arbitramos
não refletimos as nossas atitudes no passado. Analisemos. Pelos equívocos, eu fiz questão de fazer item por item, para que a nossa reflexão, baseada no passado, a gente faça, dê um passeio nas nossas atitudes cotidianas. Pelos equívocos, sabe? Os equívocos geram falsos julgamentos. As pessoas se deixam levar pelo ouvido, tomam partido e influenciam outros. Problema. Falsos julgamentos, calúnias. Porque não é que alguém me diz alguma coisa de alguém que na verdade eu passo aquilo, uma calúnia. Enganos, olha, proteção devida. Eu protejo uma pessoa que está errada. É por isso que a doutrina é maravilhosa. Aí eu faço caridade. Outras pessoas não fazem caridade, muito pelo contrário, está contribuindo para que o outro se estrague. O cara chega assim, Dona Maria, me dê 5 contos para eu comer. Mentira, para comer tomar crack. Ela dá. Deu aquele dinheiro. O cara foi lá, fumou crack e se estragou. Existe caridade aí? Hein? Por que não existe? Porque não houve a justiça, não houve o julgamento para aquele dinheiro. A consequência do ato foi um prejuízo. Perfeitamente. A consequência do ato prejudicou o outro. Mas ela não vai pagar tanto quanto o outro. Porque, gente, nós lavoramos com leis divinas, são leis morais. Por isso que devemos adentrar no estudo das leis morais. A Igreja Católica muito bem diz que nós pecamos por pensamentos, atos e palavras. Olha que conhecimento. Então você vê que a mesma verdade hoje pregada em alguns aspectos aqui, os Espíritos sopraram em algum quadro. Porque o que a espiritualidade mandou através da Igreja Católica de médiuns para chamar a atenção da humanidade, não foi pouco não. Mas, pelo poder, e eu fiz parte disso, pelo poder, eu me emociono muito por escrever minha parte. Pelo poder, perseguimos, mandamos para a fogueira, ou então mandamos para, como é? Masmorras. Torturas. Né? Então, sei lá. Proteção de vida, indução a, olha aí, por acreditar em. Olha aí, a gente às vezes induz por acreditar, a gente induz as pessoas. Então, é uma doutrina mal orientada, é um sermão ao seu bel prazer, à luz do que eu acho, não é o que eu acho, é o que a doutrina pede, é o que o Evangelho diz. Né? E, por acreditar, esse meu equívoco gerou sofrimentos e dores. Né? Esse mesmo. Graves deslizes. Tudo que a Mano falou, eu tirei para destrinchar, para analisar cada item desse. Porque somos tão miseráveis. Graves deslizes. Olha, procedimento vergonhoso. É só a gente ver quais são os procedimentos vergonhosos que nós temos ainda. E quais seriam esses procedimentos vergonhosos que nós tivemos no passado? Tanta coisa. Não é? Desonestidade. Corrupção. Hoje a corrupção é normal. Hoje a corrupção é normal. Hoje, infelizmente, o que a gente vê é uma apologia ao erro e punição aos pessoas de bem. E não pagarem, não. Esses espíritos não permanecerão mais na face da terra. Erros clamorosos, olha, erros clamorosos, julgamento em desacordo com a realidade, olha aí, julgamento em desacordo com a realidade, sem conhecimento de causa, injustiça. Aí Jesus diz, não julgueis, olha a sentença, não julgueis, porque a medida com que julgares serão julgados.
claro para a gente. Meus irmãos, a verdade é uma só. Não somos verdadeiros cristãos. Fomos apenas batizados. O padrinho, segundo o dogma da Igreja Católica, os padrinhos deveriam tomar conta dele, não tomaram conta, não se preocuparam conosco. Aliás, nossa única preocupação, não ir para o inferno. O purgatório já é melhorzinho. Então, não ir para o inferno, o purgatório está bom. Mas o objetivo é chegar no céu. Por isso que todo mundo chega no céu da boca. Contrariaram sobre maneira o curso da lei divina, para não trazer aqui no mandado. Contrariaram sobre maneira o curso da lei divina. Meu Deus. Meu Deus. Quantos espíritos vieram trazer à humanidade o conhecimento? Hahnemann, Charles Darwin, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Copérnico e tantos outros que vieram, mas olha o que aconteceu, que entraram no clero como eu, ora, contrariamos as leis divinas. Quem assistiu aqui o filme Em Nome da Rosa? Procure esse filme. Como é que nós do clero fazíamos? Veneno nas páginas do livro. Por quê? Um péssimo hábito pela falta de educação, o dedo na boca para passar o livro. Quando você botava o dedo na boca, viu como ele não se morria. Não sabia. Sabe para quê? Para que você não conhecesse a verdade. Para que você não conhecesse a verdade. Por isso que Cipriano era um magista, foi canonizado, não estimulante. Aí, o curso da lei divina tem aqui indução ao erro, interpretação de benefício próprio, caridade não praticada. E chegou essa caridade não praticada, me veio aqui agora a imagem. Quando Francisco de Assis foi ao Vaticano, maltrapilho, ficou lá jogado, quando ele entrou, aquela suntuosidade como é até hoje, os deuses sentados, e Francisco de Assis com sua humildade se ajoelhou no pé do Papa e disse, mas o meu Senhor não falou isso, não pregou isso. Comoveu o Papa. E que ele mandou, que ele autorizou, que queriam perseguir Francisco de Assis pela ordem que ele tinha que dar. Mas mesmo assim ele foi traído dentro da ordem. O nosso querido Antônio de Pádua, Fernando de Bulhões, que nasceu dia 15 de agosto, 13 é a morte, a Igreja Católica comemora a morte daqueles classificados como santos. A diversidade da faculdade mediúnica de Antônio de Pádua. Se desmembrar, fazer a desobsessão, pegar. E foi cuidado com isso. Bota ele para a cozinha para lavar a panela. Tanta coisa. Que a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância fazem para desviar quem sabe o caminho do bem e desviar quem quer esclarecer as pessoas. Tombaram dos cumes sociais. Aí, caíram pelo desregramento. E aí, sexo, traições e vício. Aí, muitas vezes a sociedade faz isso com a gente. A gente se acha melhor do que os outros, então, né? Caíram pelo desregramento, desregramento que todos eles falam: sexo, traições e vício. É bom que diga que essa traição aí não só de marido contra mulher, mulher contra marido, não. Traição de mente, traição de juramento, traição de uma série de coisas. Que o pior juramento é o juramento moral. É aquele juramento que você não assina no papel, mas que você jura com consciência. Então esse é um perjúrio. Pelo abuso do poder,
abuso do meu poder, eu levei as pessoas ao suicídio. Destruí famílias. Tudo isso no passado, meus queridos. Da autoridade, mãe que pode, obedece que tem juízo. Ordens absurdas. Hoje, meus irmãos, não é diferente não. Os espíritos são mesmos. Todas as nossas atitudes, as nossas ações estão cristalizadas em nosso psiquismo. Então, sei lá, da autoridade, manda que pode, obedece que tem juízo. Ordens absurdas, sublimação, prepotência, arrogância e vaidade. Nós temos uma cabeça de ovo fazendo isso no nosso Brasil. É ou não é? Com certeza. Hein? Sim. Não é razão para ele? Me responde, não é razão para ele? Ou alguém aqui não assiste, não tem conhecimento do que esse senhor ministro está fazendo com o Brasil. Mas ele é instrumento das trevas. Ele é instrumento das trevas. Ele é um dos encarnados. Ele é um dos encarnados que está comandando as grandes falanges trevosas. E a gente não reza pelo Brasil, não reza pelo Brasil. Ele precisa de nossa oração. Ele precisa de nossa oração. É muito simples a gente fazer análise. Não vou fazer com vocês, porque senão vocês vão dizer que eu estou querendo falar muito política partidária. Quando não é política partidária? Fala da vida política partidária? Fala da vida é política partidária? Não. Fala da liberdade é política partidária? Não. Fala da liberdade é política partidária? Não. Então, pessoas querem aborto, liberação de droga, uma série de situações, para quê? Quanto pior, melhor. E nós, espíritas, precisamos despertar. Não precisa fazer nada. Espírita não pede arma. Qual é a arma do espírita? A oração. Então pronto, somente isso. Da fortuna, olha lá. Riqueza não empregada. Compra de consciência. Vida tirada. Amargura causada pela prostituição, homicídio e suicídio. Tudo isso, nós sabemos, não tem novela, ainda coisa que passa aí. Né? Quando eu tenho dinheiro, eu subjugo. Eu me engracei com o menino, aí eu tenho meus assecas, vai na rua, pega aqui fulano e pega para cá. Ela vem também na raça, acabou. O que vai causar isso para ela? Ela vai ficar tão constrangida que uma hora vai se matar. Sem falar que muitas foram para a prostituição por causa de suas atitudes. Na inteligência, movido pelo ciúme, egoísmo, orgulho, inveja ou paixão, nós arquitetamos planos contra alguém ou grupo em seu benefício ou de interesse grupal. Isso está aí. Às vezes a gente está sentado com amigos, estamos planejando algo contra alguém, através não é propícia. Agora é a época que as nossas irmãs que são chamadas organização é a época de mais ganhar dinheiro. A sede do poder faz com que as pessoas vão lá e aí levem bode, levem frango, levem gado, levem pombo, levem tudo para fazer trabalho. E até gente. Né? Crianças já foram oferecidas, já foram sacrificadas. Eu estou mentindo? Não. Jeito nenhum. Também. A nossa responsabilidade é grande. Não podemos, veja bem, invadir a privacidade do outro. Não podemos interferir no livre-arbítrio do outro. Mas nós podemos pedir a Deus pela misericórdia, pela estupidez e ignorância daquele mundo. Aí agora, para os velhos que têm sofrido, que não são brincadeira, isso é para chamar a atenção. Se você chora hoje, chore mais. Porque no passado você vê muita gente sofrer. Não é lei de caminhão, não. Mas é um ajuste, vai para lá. As oportunidades do sofrimento para resgate dos atos praticados estão nas diversas existências através da bendita reencarnação.
Se hoje o mundo sofre, aqueles 4 gerações atrás sofreram muito mais. Hoje já está menor. Ah, não sou feliz. Agradeça a Deus. Está perto. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que as piores provas são as provas do coração. Porque mexe com a emoção, mexe com o sentimento, mexe com tudo. Tudo isso que nós vimos aí gera também uma obsessão coletiva, gera uma obsessão na humanidade, cria uma psicosfera terrível para o planeta. Tudo isso aí. Por isso que a Terra é o planeta de prova e expiação. Então, meus irmãos, observem bem, especialmente os médicos. E tem mais, não adianta médico fazer promessa. Você transfere. Né? Às vezes as pessoas pensam que fazendo promessa alivia. Sim, pode aliviar com o Espírito, pode interferir com você, mas não resolve o problema. Olha lá, as existências dos médicos em geral têm se constituído, olha lá, em romances dolorosos. Só que agora fazer essa reflexão. Em romances dolorosos, vidas de amarguras, de amarguradas dificuldades, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Está vendo? É o sofrimento que faz com que esses débitos sejam reparados. Por isso está no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus escolheu aos seus eleitos. Não é um absurdo? A dor é uma bênção? Sim. Porque a dor nos depura. Está vendo? Vou repetir isso porque isso eu acho muito importante. A existência dos médios em geral tem se constituído em romances dolorosos, vidas de amarguras, amargurada dificuldade, em razão da necessidade do sofrimento reparador. Suas estradas no mundo, olha, estão repletas de provações e desventura. Veja bem isso aí. Prestem bem atenção para que as pessoas não fiquem sofrendo à toa. É preciso resignação. E dizer, meu Deus, eu fui ignorante. Preciso agora encontrar luz. Isso aí. Né? Estão repletas de provações e desventuras. Veja bem, necessário que se faz que reconheça a razão do padecer e a grande oportunidade que a providência divina lhe oferece para o restabelecimento, uma coisa linda, para o restabelecimento da saúde do corpo e do espírito. Está vendo aí? Muitas pessoas têm doenças, chamadas doenças psicossomáticas, vão para o médico e não encontram a razão da doença. A doutrina espírita é clara, o Evangelho é claro. Jesus fez uma recomendação maravilhosa, que ninguém saber. Cuidai primeiramente dos bens espirituais e o resto vos será dado por acréscimo. Mas não, cada um quer viver do jeito que pensa que deve ser. Veja bem, para ajustar-se à sua necessidade de crescimento moral, veja bem, para ajustar-se à sua necessidade de crescimento moral, é preciso combater o orgulho, o egoísmo, educando-se comportalmente, pois é dever de todo médico exemplificar os bons costumes e boas maneiras, mas tem pessoas que ainda têm a infelicidade de dizer é assim que eu sou, é assim que eu vou morrer. Não, gente, a nossa caminhada aqui toda ela é transitória. Você está assim, mas você não é assim, porque nós vimos aqui, nós temos estudado, até a pedra é uma livre.
Até as pedras ela usa. Não é? Então você vê. Educando-se comportamentalmente, pois é dever de todo mundo ele purificar os costumes de boa maneira. Não fala alto. Então, aí tem a educação de casa. Porque muitas pessoas que em sociedade, e na comunidade, se comportam de maneira errada, e hoje tivemos uma aula maravilhosa. Tivemos uma aula maravilhosa aqui. Né? É porque que a proporção que nós vamos nos ajustando às leis morais, nós vamos nos aproximando, os bons espíritos se aproximando de nós. Aliado a essa educação, é preciso o exercício constante da disciplina moral e mental. Isso é o mais difícil. Disciplina moral e mental. Com referência a isso, Jesus recomendou o quê? Orar e vigiar. Hein? Diga aí, Cristo. Orar e vigiar. Orar e vigiar. Você tem um pensamento. Você já falou para pensar se esse pensamento é seu ou de um espírito que está me influenciando? Então isso aí. Aliado a essa educação, precisa de exercício constante de disciplina moral e mental. Jamais digam que minha vida não presta. As pessoas têm um prazer insano, vamos dizer, tem um prazer insano em dizer a minha úlcera, a minha dor de cabeça, a minha isso. Não, gente, nada disso. Essa dor de cabeça não me pertence. Essa febre não me pertence. É uma chamada de atenção, que eu concordo que está bem. Minha vida não presta, eu estou acabado. Não, gente, nada disso. Toda e qualquer dor deve servir para nós como instrumento de levantamento. É o nosso melhor momento. Tomando conhecimento do nosso passado. Deus é ou não é amor? Então, pronto. Olha aqui. Equilíbrio das atitudes, perseverança nos bons propósitos, vou botar os bons ali. Perseverança nos bons propósitos, sintonia com a espiritualidade superior, boa conduta, oração, humildade e amor. Desse modo, evita-se a influência mental espiritual inferior e, naturalmente, inicia-se a banhar-se com as luzes do Evangelho. Então, isso aí. A fórmula está dada. Aí você está sempre ocupando, o médico agora, naturalista, passa uma fórmula. A fórmula da matéria, a fórmula do espírito está aí. Gente, a matéria sem o espírito não é nada. O espírito que dá energia à matéria, quando ele se afasta, o que acontece com a matéria? Desagrega. Fede, apodrece. Por isso, o sepultamento do corpo, e você evitar a patologia para o seu não sair. É preciso atentar para isso, que nós somos espíritos e precisamos atentar para isso. É muito bom, muito bonito rezar a oração de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de paz. Eu faço a pergunta a todos: quantas vezes perdemos a oportunidade de ser um instrumento de paz em diversos ambientes? Até eu comigo mesmo. Todos nós estamos fadados aos momentos de incúria, aos momentos de ira. Mas aí, estava no calor? Tá? Se está calor, essa porta aí que no sangue esfria. Repetindo, desse modo evita a influência mental, espiritual inferior e naturalmente inicia-se a banhar-se com as luzes do Evangelho. O nosso grupo do ERG citou uma coisa muito importante. O porquê do silêncio? O porquê da pressa? Independente, veja bem, todo trabalho espiritual antes de começar, tem uma equipe espiritual que faz a sepsia do ambiente. O que a sepsia é essa? São restos, são miasmas do nosso pensamento. Você está assistindo uma palestra, tem um espírito lá que não quer que você assista, ele vai lhe induzir para você cochilar, vai lhe induzir para você pensar fora, né?
E na hora que você sai de sintonia do ambiente, você está gerando energia diferente. Então é preciso que sejamos atentos para isso. Aí é disciplinamento mental. Disciplinamento mental. É aqui que eu quero. Deixa o feijão queimar. Deixa o marido reclamar. Eu vou até me ousar e dizer, olha, nós somos individualidades. Precisamos crescer. Para aqueles que não querem que estejamos aqui ouvindo o que estamos ouvindo, amanhã a gente possa só correr. Veja a mãe de André Luiz e tantos outros espíritos que acenderam, que marido e filho ficaram lá embaixo. Bárbara, como é o nome daquele irmãozinho que todo se acabou todo? Bárbara? Como é o nome dele? Como? Francisco. Né? Aí aqui tem um livro muito bom, chamado Conduta Espírita, psicografia de Chico Xavier, de André Luiz. Quem puder queria adquirir esse livro, Conduta Espírita. Uma caixa. O médium que se autoeduca, veja bem isso, gente, isso é muito sério. Hoje, todo mundo é responsável por uma mudança de postura. Por que todo mundo é responsável pela mudança de postura? Porque Jesus disse, a quem nunca é dado, nós somos conhecidos do Evangelho. Então isso aí. O médico que se autoeduca, policiando atitudes, corrigindo falhas de qualquer natureza, evitando distúrbios, equilibrando o pensamento, evitará a vinculação com práticas do passado, olha aí, e superstições, preparando para sentir como mensagem do Evangelho. Isso aí. Tudo está na sintonia. Não tem nada. Essa semana, que dia foi? Foi uma batalha terrível. Foi uma noite que eu não dormi. Eu senti a presença de irmãos das sombras, manipulando contra mim, eu me defendendo na oração. Passei a noite preocupada. Qual é a minha preocupação? Que eles não se voltassem para meu neto e para minha filha. Né? Que a mulher reza para Nossa Senhora todo dia, toda hora. Tem uma fé muito grande em Maria. Minha filha não tem um discernimento muito legal. Meu neto está com 10 anos. Era só para chamei ele para o Japão, irmão Luz, irmão Lucas, irmã Isabel, irmã Ana, Carolina, todos os espíritos eu chamava. E com minhas orações. Consegui vencer. A luta não foi fácil. A luta não foi fácil. Mas conseguimos vencer. E tem mais? Não vou entrar nesse detalhe. Não entra não. Então, isso aí. O médium que se autoeduca, policiando atitudes, né? Corrigindo falhas de qualquer natureza, evitando distúrbios, equilibrando o pensamento, evitará a vinculação com prática do passado. Né? Não podemos mais estarmos ligados à prática do passado. E superstições, preparando para sentir com a mensagem do Evangelho. Superstições, vocês vão dar licença, eu tenho que explicar isso. Muitas pessoas dizem, cara, a cabeça de Dona Maria me chamou, a cabeça de Cecília de Janaína. Não existe isso. Na reencarnação, todos ganharam um espírito protetor. Em nossa caminhada, temos espíritos simpatizantes pelas nossas práticas. Né? Nós temos médicos, por exemplo, que tem espírito hindu. O hindu acompanha, uma mãe de santo acompanha. Então, vocês viram bem. É preciso que a gente lembre
que Deus é amor. Para que eu me aproxime do amor, preciso que a minha atitude e o pensamento sejam puros ou purificados. Ninguém é perfeito. Ninguém. Nós não somos perfeitos. Mas, na hora que você tenta, na hora que você busca, você tem ajuda da espiritualidade. Aqui. Preparando para sentir e começar a ver o Evangelho. Somos trabalhadores da última hora. Lembra do Evangelho? Sim. Somos esses trabalhadores da última hora. Aqui tudo. Jesus recomendou com amor e sabedoria aos seus discípulos, portadores de enfermidade. Curaram os enfermos, expulsaram o demônio, que é de outro lado de obsessores. Né? Porque Jesus jamais disse, e eu afirmo categoricamente, Jesus jamais disse expulsar o demônio, a não ser naquela conotação que Sócrates deu a Leibniz, mas não nessa questão do demônio do espírito mal que fala, não. Quem são demônios? Quem são demônios? Nós mesmos. Quando nós agimos com inferioridade contra o outro, somos um demônio, um satanás e o diabo. Agora, se eu fosse o diabo, eu ia procurar saber quem foi que botou chifre em mim. Eu tinha que procurar saber isso. Né? Mas, então, veja bem. Explicando mais uma vez, porque muitas pessoas não entendem. Se hoje eu me ligo a uma casa de um bando de candomblé, todo mundo achou é maravilha, e alguma entidade se sente simpática a mim, me ajuda, e eu crio uma relação com essa entidade, ela pode me acompanhar na próxima reencarnação. A mãe de santo, ou o pai de santo, outro médico qualquer, que não tem muita cultura, pela sua visão, pela sua experiência, pela sua percepção, de uma entidade dessa, que são entidades também em ascensão. Né? No curso da mediunidade, eu dou as falanges, as 7 linhas de vibração, para que todo mundo saiba. Acho que é para todo. Então se vê bem. Então diz a sua cabeça de A, B e C. E aí a superstição faz com que você faça oferenda, faça aquilo, aquilo outro. Aí se vincula muito mais. Eu nunca esqueço de uma senhora, pecado, que ela vai no centro, vai dizer, seu Ricardo, todo ano com um calor de 5 mil quiabos, 15 reais de cerveja, é isso, aquilo outro. Né? E sempre termina em briga. Todo ano termina em briga. O que é que eu faço? Eu disse, a primeira coisa que você vai fazer é suspender esse carudo. O dinheiro que a senhora gasta com carudo, você vai comprar cesta básica e das pessoas humildes. E no peito de criança, quando é criança, já que a senhora quer dar carudo para São Cosme. Todo mundo se engana, olha aí. Todo mundo se engana. Cosme e Damião, 2 adultos, médicos, romanos, brancos, com 2 ereizinhos, nariz de catarrinho, pequenininho, com cabelo de pichuinho, porque são africanos, os ereizinhos, não é? Os ereizinhos, é isso, né? Os ereizinhos, claro, né? No outro dia não gostaram. Gente, Yansan é uma entidade de quê? Africana. Quantos africanos? E Santa Bárbara, europeia branca. Yansan, pretinha, bonitinha. Então nós precisamos saber separar as coisas. Aí quando o avião dos médicos foram decapitados porque se tornaram cristãos, aí a pessoa diz, Cosme e Damião. Aí ela disse, a gente não calou Cosme e Damião. E já me disseram que quando ele não vem comer o caru, o pau quer na porta de casa. Aí eu disse, senhor, minha cara, esse caru que a senhora dá, a senhora joga farofa no pó da rua? Claro, uma amarela com a branca. A senhora sabe que ele jogou essa amarela era branca? Não. Então, para o ano não tem mais, tudo bem. Ela não fez o caru, ficou feliz porque ele distribuiu esse tabaco e distribuiu a roupa. A senhora começou a apertar, porque, claro, as entidades ainda começam a cobrar. Senhor Zé, quanto está mudando? Não vai mudar não.
A senhora vai tomar somente algumas quedas. Você vai tomar 7 quedas. Por que, senhora Carlos? Não deu outra. Quando ela tomou as 7 quedas, eu disse, olha, pronto, só está livre. Fique tranquilo. Quando ela ficou livre, que tudo ficou legal. Cara, seu Zé Carlos, que maravilha, meu. Como eu estou feliz. Aí a família toda se arrumou. Mas sabe que seu trabalho foi para Salvador. E primeiro procurar um centro, depois na Igreja Universal. É isso aí. Aí de mim para a área, é isso aí. Mas então é que você vê. Ela foi dar o dinheiro do Caruaru, é de Macedo. Você vê o seguinte, pela nossa sintonia. E outra coisa, que é bom que todos atentem aqui. Nenhum espírito pode interrogar de leis. Outra coisa, aqui tem pessoas que, eu quero fazer uma pergunta séria. Tem pessoas aqui que é fadado a corromper alguém? Eu vou corromper a Deus. Tem alguém aqui? Se tiver alguém, levante a mão. Olha que tem. Todo mundo que faz promessa está corrompendo o santo. Olha aí, você vê, tadinho, Santo Antônio, dizem, pega um filho de Santo Antônio para dentro do copo d'água. Santo Antônio não tem filho. Quem promete presente ao filho para passar dinheiro está corrompendo o filho. Perfeitamente. Quem promete presente ao filho passar dinheiro também está corrompendo o filho. É um dever, é uma obrigação do filho estudar no passado. Você está vendo os conceitos aí de forma ou outra da nossa caminhada? É errado. Vai mexer com a reforma. Olha aí, Jesus recomendou com amor e sabedoria aos seus discípulos portadores da humanidade, curiosos e feios, expulsando demônios, doutrinar os assessores, dai-lhe de graça o que de graça recebeis. As nossas irmãs que vieram da África, é preciso entender. Né? Escravas perderam ali a cidade, iam fazer o quê? Mas elas não sabiam que era mão. Porque toda a sabedoria, isso aí começou na África. É preciso entender os espíritos que foram para lá. No continente africano. Procure se aprofundar um pouco mais na história do Egito. Uma diretriz que não dá mais a vazão do dever nem a incomodação. Vamos sair. A recuperação de Jesus faz com que a gente possa servir qualquer condição, qualquer situação. Olha aqui agora. Para nós que erramos no passado, a terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Então aqui, todo mundo pode ser um discípulo de Jesus quando tem uma grávida que quer tirar o filho. Não faça isso. É crime. Um rapaz agora aqui em Santo Amaro, ele não se jogou na frente de um carro à toa. Uma obsessão. Os feminicídios, uma obsessão. O que é obsessão? É a perseguição do espírito inferior sobre alguém. Como a gente não está em sintonia com o mundo espiritual, somos influenciados pelos espíritos inferiores, que por vingança atuam sobre nós. Aí você só tem pensamento negativo, só pensamento inferior. Entre depressão, loucura ou suicídio. Então é preciso estar atento. É preciso estar atento a tudo isso. A terra deve ser considerada escola de fraternidade para aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Escola de fraternidade, irmão. Aqui agora, ninguém está aqui para mentir, está aqui para chamar a atenção. Infelizmente, a Terra ainda é um planeta na sombra da lágrima. Muitas vezes, veja bem, o médico quer encontrar a verdadeira luz. Veja bem isso aí, é muito importante para todo mundo. Muitas vezes, o médico quer encontrar a verdadeira luz, mas encontra a resistência das trevas que o assedia. Daí nascem as tentações e as ciladas, que muitos cumprem pela falta de oração do Evangelho.
conhecem ainda, mas os espíritos sondam, às vezes dando a dica. À noite, quando vamos dormir, quando nós vamos, alguém sabe? Então, alguns espíritos nos conhecem pelas nossas andanças noturnas. Aí vem você, o seu espírito. Aí ele olha para você e diz: Satanás pegando a parede. Mas, assim como a espiritualidade superior tem um psicoscópio para medir até onde vai a capacidade da nossa mediunidade, eles também têm. Por isso que todos os espíritos que têm capacidade de crescer, eles facilitam tudo para que divide o caminho. Isso aí. Quem diz não sou eu não. Quem diz não sou eu não. Então está aí. Infelizmente, a Terra ainda é um planeta da sombra e da lágrima. Muitas vezes o bem quer encontrar a verdade e a luz, mas encontra a resistência das trevas que se dia. Daí nascem as tentações exiladas que muitos cumprem por falta de oração e de evangelho. Eu sei o que é tentação. Quando eu estava em São Paulo, na faculdade de Direito, de sexta-feira, Ave Maria de Deus. Né? Que eu estava na feijoada, que a menina, tio de Araque, né? E meu rei da minha irmã do lado, moça, uma sexta-feira só, drama, eu não tenho cinco. Moça, uma sexta-feira só, drama. A gente fica com o coração mais forte e fica tentado. Sexta-feira, um passeio pela hora de Salvador, um paraíso. A escolha é nossa. É muito fácil. E assim são muitas coisas. E assim são muitas coisas. Por isso que Jesus falou que lá está a porta da perdição. Mas nem tudo é perdido. Não é? Daí nascem situações exiladas que muitos cumprem pela falta de oração e de evangelho. Somos poucos, não dispomos de privilégios, seja do poder, eu falo, da fortuna, da posição social. Isso não constitui impedimento ao desempenho da tarefa de dignificação humana. Só Divaldo, né, que é homenageado. A situação, os espíritas, que as pessoas se encontram de uma pessoa gabaritada, uma pessoa digna. Um dia, uma senhora, umas 3 horas de passar, eu tenho até na porta, com um negócio no sal, com um negócio de óleo. Meu senhor veio jogar isso aqui dentro, para levar esse povo do diabo. Forma de respeito. Mas é o que eles creem. Nós temos que entender isso. Meu Deus, uma senhora, como você falou, uma senhora, seu Zé, mais de 15 anos no centro. Seu Zé, sai disso aí, vem conhecer Jesus. A senhora está onde, dona Fernanda? Eu estou na igreja. O Jesus me dá diferente do daqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Espiritismo, igual ao cristianismo, é doutrina da consciência reta e do comportamento edificante. Está aí. E isso você vai conseguir, você vai aprender quando você fizer um estudo sistematizado da doutrina espírita. A educação espírita conscientiza o indivíduo quanto à sua responsabilidade perante o universo. Está aí. A educação espírita conscientiza o indivíduo quanto à sua responsabilidade perante o universo. O ensino moral é a tônica fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí, o ensinamento do Evangelho é a tônica moral do Evangelho. Médios, vencer o mal que porventura ainda renasce em nosso coração, abrindo espaço para o domínio do bem. É só se policiar. Essa aí eu achei que realmente o Espírito se aproximou de mim quando eu escrevi mediunidade. Mãe caridosa que eleva o servidor do servir. Eu me emociono. Alguém já sentiu dor de cabeça, dor, agonia, angústia, alguma coisa, e alguém vindo ao vivo?
como se sente? Assim é o espírito que está sofrendo. Quando chega no mediúnico, que o médico se doa, sente muitas vezes as dores que aquele espírito está sentindo, ele é o servidor. O servido é o espírito que está sofrendo. Por isso a mediunidade é muito caridosa, que eleva o servidor e o servido. Jesus nos enviou como ovelhas mansas ao meio de lobos famintos, não admitindo hipóteses de nos tornarmos lobos também. Isso aqui também. Façamos a educação meio do Evangelho o caminho, da mediunidade à luz. Somos filhos da luz. Que brilhe nossa luz, como Jesus disse. Que brilhe nossa luz. Jesus espera por cada um de nós. E para chegarmos até Ele, o caminho mais fácil é prestar a caridade através da mediunidade e trazer Jesus para junto de cada um, para que a nossa mediunidade seja por Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Excelente. Bom, meus irmãos, vamos então finalizar a nossa noite de hoje. Agradecemos a Jesus. Eu espero que aí reflita que o médium é uma ação da misericórdia divina. Você que é médium, agradeça a Deus, peça a fortaleza para que você possa se desincumbir desse compromisso que você assumiu. Vinha de luz, eu quero subir, vinha de luz. Que maravilha! Me está dizendo que é vinha de luz. Olha só. Vamos finalizar a questão na letra dessa música.
palavras do Mestre Jesus permaneça com todos. Meus irmãos, somos criaturas do amor. Vibremos o amor. Em todo qualquer momento, vibremos o amor. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.